Oi, gente, boa noite, tudo bem? Gente, eu quero falar algo muito importante hoje para você e tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bem? Eu quero falar com respeito, assim, à leitura de livros, à busca do conhecimento, né? Nós temos hoje, especialmente, né, na era do mundo virtual, do online, nós temos acesso a inúmeras quantidades de livros. Eu acho isso, assim, genial, eu acho muito legal. Inclusive são livros, existem muitos livros que são enriquecedores. Eu acredito assim que quando a gente aprende, nós passamos a ter mais autonomia, nós passamos a ser donos da nossa própria história, né? Nós expandimos a nossa mente, nós adquirimos novos conhecimentos e também entendemos pontos de vista diferentes, né? Então são inúmeros livros, muitas vezes dentro da área da psicologia, até de filosofia, antropologia e etc. Existe uma gama de livros que são interessantes e que eu acredito que é muito importante ler, compreender, adquirir este conhecimento, ok? A Bíblia mesmo fala pra gente assim, termos o conhecimento, né? Em Provérbios fala sobre isso, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: nós, mesmo lendo, mesmo adquirindo esse conhecimento, nós não podemos guiar as nossas vidas, tomar decisões baseadas nesses livros, tá bom? Eu sei que o conhecimento vai modificar, vai nos esclarecer muitas coisas, nos vai fazer melhorar muitas coisas na nossa vida, mas é importante nós guiarmos a nossa vida pela palavra de Deus, a Bíblia, ok? E aqui, fica aqui um pouco comigo para entender melhor esse assunto, para que a nossa vida seja de bênção sobre a terra. Olha só, muitas vezes nós vamos ler nos livros, hoje também tem muitos assim que são de autoajuda, né? Esses livros assim, como fazer 1 milhão em tanto tempo, assim. O que é importante? É importante a gente guiar a nossa vida pela palavra de Deus, tá bom? E aí, não que os livros, a gente descarte os livros, ou esse conhecimento que a gente adquiriu, mas ele precisa de passar por esse filtro. Isso vem de Deus realmente? É da vontade de Deus que eu atue dessa maneira, nesse exato momento da minha vida, nessa etapa em que eu estou? Então, é importante nós aqui sermos sensíveis ao Espírito Santo. Gente, isso é tão importante, porque senão, um exemplo, tá? Aqui, é o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, digamos. Aí a pessoa fala assim, puxa, eu preciso de mudança, eu preciso de mudar. Aí busca, às vezes, mudanças bruscas, que essa própria pessoa não está preparada para aquilo. Às vezes, ela mesma não vai suportar a mudança, mas ela foi influenciada, digamos, pelo livro, tá? Então, assim, é um momento de fazer aquilo, porque se a gente passar por esse filtro do Espírito Santo e ele nos dirigir a fazer isso naquele momento, é muito válido, né? Às vezes chega um momento e fala assim, sim, é uma hora de mudanças, é hora de tomar decisões e de mudar. Mas Deus está te guiando para fazer isso naquele momento, né? Gente, são inúmeros exemplos que eu poderia colocar aqui, tá? Agora a gente está na era do marketing digital, em todos esses tipos de coisa, que é muito bom, o conhecimento é demais, é maravilhoso, mas Deus nos está guiando para fazer aquilo, e esse é o ponto. Então, tem que sempre passar por esse filtro, nesse entendimento que eu quero chegar com você. Não é porque está todo mundo fazendo, já dizia os nossos pais, você não é todo mundo, nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus. Tá bom? Então, se está todo mundo fazendo aquilo naquele determinado momento, nós precisamos de entender, Deus me está guiando para fazer aquilo naquele momento? É a direção de Deus? Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de ser sensíveis ao Espírito Santo, tá bom? Para quê? Para que a gente faça o que Deus nos está dirigindo fazer naquele momento, tá? Eu tenho um exemplo assim, que eu sempre penso, gente. Quando eu morava em Lima, tinham, assim, eles chamam de metropolitano. Aqui no Brasil a gente fala metrô, né? Então, o metrô, ele é subterrâneo, mas esse metropolitano, ele não era subterrâneo. O negócio era que, assim, enchia de gente para pegar esse ônibus, mas era muita gente.
quando eu chegava nessa estação, tinha muita gente correndo. Gente, nossa, tinha muita gente correndo assim. Às vezes eu não tava com pressa. Eu tava normal, tava tranquila, não precisava de correr. Só que eu via todo mundo correndo, dava vontade de correr. Aí eu paro pra pensar, não é porque tá todo mundo correndo que eu preciso de correr. É o momento de correr, corre. Mas não é o momento de correr, eu não preciso de correr. Então, às vezes a gente tem essa tendência de ser levado pelo momento. O problema é o seguinte, se a gente atuar sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo para aquele momento, com certeza vai gerar algo em nós, que é frustração, tristeza. Então, é importante esperar o start do Espírito Santo, é importante estar sensível ao Espírito Santo para tomar decisões. Seja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, matrimonial, na sua vida financeira, em todos os sentidos, estudos, em todas as áreas. Qual é a direção de Deus para mim, para você, naquele exato momento? Porque quando nós somos sensíveis e somos dirigidos por Deus naquele exato momento, aí vem com uma bênção maravilhosa, que é a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, gente. É muito importante isso, tá bom? Quantas pessoas, gente, é muito sério. Quantas pessoas nós sabemos que elas se tornaram famosas, que elas se tornaram, assim, pessoas que influenciam outras pessoas. Quantas pessoas, assim, que ganham muito bem, que têm um poder adquisitivo muito bem, capacidade de viajar, de ir para lugares incríveis no mundo, mas que não têm paz, mas que tomam remédios para ansiedade. Pessoas que vivem ansiosas, que desenvolveram ansiedade, porque não foi sensível à voz de Deus, não esperou o momento certo, tá bom? É importante falar, Deus, é o momento? Se for o momento de atuar, amém, vamos fazer, legal. Porque também não é assunto de deixar o tempo passar. Não é assunto de falar assim, ai, eu tô com medo, se é a vontade de Deus, daí eu não faço nada, fico parada. Não é isso, tá? Nunca. Mas também não é ir atuando assim, enfiando a cara em algo, que se você ainda não tem certeza se Deus está naquilo. Então, cuidado para não ser guiado por livros, e por conselhos, e por vídeos, e etc, e um monte de coisa, nessa correria do dia a dia, sem ser guiado verdadeiramente por Deus, pelo Espírito Santo. Talvez você possa falar, ok, e agora? Eu acho que assim, eu vendo um vídeo desse, ou algum versículo assim, a primeira coisa que eu falo assim, tá, então como que eu sou guiada pelo Espírito Santo? Porque eu quero isso pra mim. É a primeira coisa, né? Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Mais pra frente posso falar melhor sobre essa questão de ser guiados, mas um princípio básico. Entra no teu quarto e ora. Adquire uma vida de oração. Isso é essencial. Adquire uma vida de oração e meditação na Bíblia. Oração e meditação na palavra de Deus. É um caminho longo? Sim. É um caminho difícil? Sim. É um caminho às vezes árduo? Sim. Mas vale a pena. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar com você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu futuro, seus projetos. Que você seja guiado e guiada pelo Espírito Santo de Deus em todas as decisões. E que você seja uma bênção em nome de Jesus. Um abraço.